para o SES Goiás. O que a gente vai falar hoje, o que é mais cobrado em ginecologia e obstetrícia com a doutora Michele Murta, e o que é mais cobrado em clínica médica com o doutor Eric Levy, e o que é mais cobrado em pediatria com a doutora Elisa Vieira. Eu queria saber se a nossa querida Michele Murta, a doutora Michele Murta, já está a postos aí para poder entrar e poder conversar com a gente, dar a sua palestra. Muito boa noite, doutora. Que bom estar aqui. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, tudo bem? Professora Michele, boa noite. Tudo jóia. Preparar minha aula aqui, para abrir minha tela. Bem-vinda, Michele. A Michele está diretamente dos estúdios do hospital, não é isso, Michele? Está de plantão? Não, hoje eu tô por conta do Mediaula. Foi até liberado do plantão. Foi a professora Marina que te liberou? Sim. Aí, ó, é outro patamar. Podemos começar? Pode sim, Michele, à vontade. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é mais cobrado na nossa parte de ginecologia e obstetrícia no Distrito Federal. Primeiramente, passando um pouquinho geral da prova para vocês, a prova do Distrito Federal, ela é um pouco mais diferente no seu contexto de questões, porque normalmente as provas de residência médica cobram uma quantidade semelhante de questões de ginecologia e obstetrícia. Já a prova do Distrito Federal, ela tem um número maior de questões de ginecologia. Então, é um tema que quem vai fazer a prova do Distrito Federal precisa estar mais por dentro da parte de ginecologia. 62% das questões são sobre ginecologia no Distrito Federal. O Distrito Federal ele é um pouquinho diferente também, porque as alternativas é certo e errado. Normalmente nós temos um caso clínico completo, com vários dados sobre uma paciente específica, e sobre esse caso clínico tem uma média de 3 a 5 questões. Então, questões com resposta certo e errado. Quem vai fazer a prova, ficar atento que o gabarito é C e E. C para certo e E para errado. E outra coisa que é importante saber também, cada questão, cada acerto vale 1 ponto e cada erro é meio ponto negativo. Então, é uma prova muito específica, é uma prova que a gente tem que ir com muita atenção, porque cada erro faz muita diferença na nota final do aluno. Muito semelhante às outras provas dos concursos de residência médica, no geral, os 2 temas principais da prova são sangramento uterino normal e ginecologia endócrina. Isso aí a prova não foge muito das demais, não. Além desses 2 temas que são muito importantes, a gente tem também doença inflamatória pélvica e infecções sexualmente transmissíveis. Esses temas da ginecologia são muito semelhantes aos outros concursos, mas com essa especificidade da característica das questões. Como as questões têm essa característica mais específica, eu trouxe 2 questões de obstetrícia para a gente ver como que funciona a prova. Essa questão é de 2017, é sobre sangramento uterino normal, que é o tema principal das provas, e ele fala de uma paciente de 57 anos com sangramento uterino normal, uma paciente pós-menopausa, que apresenta sangramento vaginal há 3 meses. E aí ele traz o caso clínico e traz 5 questões sobre esse caso clínico. Se a gente prestar bastante atenção, a gente pode ver que a prova ela não é difícil. A primeira questão a primeira e a segunda falam sobre a causa mais frequente de sangramento na pós-menopausa. Então, uma questão exclui a outra. Então, se a gente souber a principal causa de sangramento uterino na pós-menopausa, a gente já garante 2 questões. Então, a principal causa é a atrofia endometrial. Então, a primeira alternativa ela está errada e a segunda ela está certa. E aí, sabendo que a atrofia é a principal causa, a gente consegue responder também a alternativa C, que fala que o tratamento de eleição
para o sangramento uterino normal é a terapia de reposição estrogênica. Essa questão ela é um pouquinho de pegadinha para a gente, porque a reposição estrogênica ela vai melhorar a atrofia endometrial, mas como a paciente é pós-menopausa, a gente não pode iniciar a reposição estrogênica sem excluir o câncer endometrial. Então, essa terceira questão, ela é um pouquinho de pegadinha, mas se a gente ficar atento, dá para acertar tranquilamente. A terceira fala sobre ultrassom endovaginal para rastreamento da patologia endometrial, também é uma questão correta. E a quinta alternativa fala que a histerectomia total é a conduta mais adequada, porque provavelmente a etiologia é maligna, é uma questão que está errada. Se a gente acertou as primeiras, a gente acerta essa alternativa também. E essa é uma Michele, outra... desculpa te incomodar, é porque não está no modo apresentação. Se puder colocar, está aparecendo pequenininho aqui no YouTube para o pessoal. Deixa eu aumentar. É só isso aí. Deu? Não, ainda está aparecendo os slides na parte inferior. Se não tiver jeito nessa, não tem problema, a gente corrige para a próxima. Mas eu estou vendo que você realmente está apertando a apresentação, mas eles estão aparecendo embaixo, não está indo para a tela inteira. Não sei o que está acontecendo. Mas Tem está problema. dando para ler ou está difícil? Está pequeno, mas aí na próxima aula sua a gente tenta corrigir. A gente tenta. Não, tá joia. Essa segunda questão que eu trouxe é uma questão sobre doença inflamatória pélvica, que fala de uma paciente jovem de 25 anos, com dor em baixo ventre e leucorreia e dispareunia. No exame dessa paciente, no exame especular, foi evidenciado leucorreia mucopurulenta e dor à mobilização do colo. Então, é um quadro clássico de doença inflamatória pélvica. Essa questão ela é um pouco mais específica, porque na primeira questão eles pedem os agentes etiológicos mais comuns. É uma questão que traz uma alternativa errada, porque fala do micoplasma e do ureoplasma, que não são os agentes principais. A gente sabe que os principais agentes da DIP é a clamídia e a gonorreia. Além disso, a segunda questão é uma questão mais simples, porque a gente só tem que saber que a doença inflamatória pélvica é transmitida via sexual. Então, nas doenças que são transmitidas via sexual, é fundamental que se solicite os exames para outras doenças sexualmente transmissíveis. E a terceira alternativa é um pouco mais específica, porque ela fala do tratamento da DIP. E o tratamento da DIP, ele se baseia na classificação de Monif, que é uma classificação que estadia a doença e estabelece o tratamento de acordo com o estágio da doença. Então, essa paciente se enquadra no estágio 1, o tratamento é em nível ambulatorial. Então, esse aqui é uma pegadinha também. O aluno ele precisa saber essa classificação de Monif, senão ele não consegue responder aquela última alternativa que foi solicitada. Dentro da parte de obstetrícia, também não foge muito do habitual. As questões principais são sobre intercorrências clínicas na gravidez e pré-natal. O que foge um pouco é que nos últimos 3 anos foram cobradas 2 questões sobre trauma na gestação, que normalmente é um tema que é cobrado dentro da cirurgia, mas que veio no Distrito Federal em 2018 e 2019, dentro da prova de obstetrícia. Foram só 2 questões, mas é um tema que vale a pena dar uma revisada, caso ele caia novamente. Então, uma questão de obstetrícia, só essa questão aqui para a gente finalizar a apresentação. Um exemplo de uma das questões é uma questão de 2020, traz uma gestante de 26 anos e de 9 semanas de idade gestacional. É uma paciente gesta 2 para 1 que chega para consulta de pré-natal. Ela tem um desconforto,
azia, constipação, dor em quadrante superior, que são sintomas muito inespecíficos. Mas o mais importante da questão são os exames complementares, essas duas últimas frases, que a paciente traz um exame de urina sem particularidades, mas uma urocultura com crescimento de estrepto do grupo B, com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Então, a primeira alternativa fala sobre infecção do trato urinário bacteriúria assintomática na gestante, que gestante é um dos quadros indicativos de tratamento da bacteriúria assintomática. Então, sabendo disso, a gente já acertaria essa questão. A segunda questão é um pouco mais específica, fala sobre esse crescimento de Streptococcus do grupo B e sobre a profilaxia para infecção neonatal. Então, para essa segunda questão, a gente teria que saber as indicações da profilaxia para sepsis neonatal e saber que uma dessas indicações é a bacteriúria pelo estrepto do grupo B, que é uma coisa mais específica da obstetrícia. Então, esses critérios são importantes. E, por último, o esquema vacinal da gestante, que fala que a gestante ela foi vacinada com as 3 doses da vacina dupla do adulto, mas toda gestante, em todas as gestações, deve receber a DTPA, depois da 20ª semana de gestação. Então, a gente pode perceber que são questões um pouco cansativas, pelo enunciado grande, mas que são questões que são possíveis de ser respondidas, que na maioria das vezes, uma questão ajuda a responder a outra. E é muito importante evitar erros na prova do Distrito Federal, porque como a gente viu, cada erro é meio ponto negativo e cada acerto é um ponto positivo. Então, cada erro diminui a nota do aluno. Então, é muito importante saber dessas peculiaridades do Distrito Federal, mas é uma prova relativamente fácil, com temas relativamente simples. É só ter paciência para estudar esses temas que a gente falou que caem mais e ter paciência para prestar atenção nos enunciados, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, é uma prova bem tranquila de fazer. Certinho? Acho que eu estou no tempo, né? Tá sim, tá show, Michele. Se puder compartilhar a tela para a gente conversar um pouquinho. Sim. Michele, vou pegar o gancho que você terminou, né, falando que é uma prova relativamente fácil. Na hora que eu estava analisando a parte de preventiva do CSDF, eu também achei bem fácil, sabe? Achei que não era uma prova difícil, porque todo mundo, na hora que pega ela, ele fica com medo, certo e errado, e não sei o que lá. Então, você acha que a gente pode falar que pode despreocupar com isso? Desmistificamos isso para a turma? Sim, com certeza. Como a gente viu naquela primeira questão de ginecologia, se a gente souber uma resposta que seja, a gente exclui outras respostas. Então, e são temas que são muito previsíveis. Então, se o aluno focar nesses temas que mais caem, sangramento uterino anormal, ginecologia endócrina, é muito simples, é uma prova boa de ser feita, tranquila para ser feita. O certo e errado não deve assustar o aluno, não, porque eu acho que é mais fácil do que escolher entre várias alternativas. Não, a primeira vez que eu peguei essa prova, né, para começar a análise, falei, nossa, esse negócio deve ser difícil. E não é, né? Igual você está falando aqui, eu concordo com você, é uma prova que ela é bem tranquila e queremos deixar o pessoal tranquilo. Então, hoje você tem mais uma ou mais 2 aulas, Michele? Tem mais uma. Mais uma. Uma. Então, vou corrigir o erro. Vai descansar, dá uma testada aqui que está acontecendo, mas tá show. Obrigado, Michele. Vamos chamar o Tiago para apresentar. Quem que é agora? É o professor? Vamos ver quem que está aqui na nossa... agora é o professor. Deixa eu botar a nossa tela aqui, doutor Sérgio, para a gente poder mostrar aqui, né? Como eu falei para você, a gente tem aqui todas as nossas telas muito bem divididas. Nosso querido doutor Eric Levi, que já está ali nos nossos estúdios aguardando
para fazer a sua palestra. Doutor Eric, o palco é seu, pode dar início aí. Clínica Médica no SES-DF com o doutor Eric Levi. E aí, pessoal, tudo bom? Doutor Sérgio, Thiago, tudo bem com vocês? Espero que tudo tranquilo aí, hein? Primeiramente, quero agradecer aí o convite, né, do Dr. Sérgio, para fazer essa parte de clínica médica do SES-DF, né, sobre a prova do SES-DF, a parte específica de clínica médica, o que é o mais importante da gente saber, tá certo? Então, ó, tudo bem aí, espero que esteja tudo tranquilo aí com o pessoal no Zoom, o pessoal no YouTube, todo mundo ouvindo direitinho. Vamos falar sobre essa parte, né, de clínica médica do SES-DF. Então, quando a gente vai preparar para a prova, né, ainda mais para a parte de clínica médica, é muito importante saber o que a prova mais gosta, o que a prova cobra, né, quais são os temas mais cobrados, como é que é a prova, né, como é que são as questões. Isso tudo para ajudar a direcionar o nosso estudo, porque clínica médica é muito ampla, né, é uma parte assim, da medicina que a gente for estudar, é muita coisa para estudar, não dá para estudar tudo, né, então a gente tem que focar no que é o mais importante para aquela prova que a gente vai fazer. Tá certo? Né? Então, como é que é a prova de clínica médica do SES-DF? Em geral, são 24 questões, né? Sempre nós temos casos clínicos, né? Aí, nesses últimos 5 anos, teve uma variação de 5 a 10 casos clínicos por prova, teve só um que foram 10 casos, em geral fica ali perto de 5, 6 casos. E logo depois dos casos clínicos, a gente tem várias afirmativas, e a gente deve responder, né, se essa afirmativa está certa ou está errada. Felizmente não tem que justificar nada, né? Não é nada assim, se errado justifique, né? Não precisa, é só marcar o certo ou o errado, né? Então as questões vão vir sempre com casos clínicos e vão ser relacionadas a diversas especialidades. Então às vezes a gente tem um caso clínico, mas esse caso clínico tem uma questão ali de cardio, uma questão de nefro, uma questão, né, de gastro, por exemplo, tudo de temas que sejam ou, né, relacionados diretamente com aquele caso clínico, ou às vezes que tangencia, né, o que aquele caso está tratando. Quando a gente avalia essas últimas provas, né, dos últimos anos, a gente vê que assim, cardiologia disparado, né, é o tema mais cobrado, é a especialidade que mais caiu na parte de clínica médica do SES-DF, né, seguido então de endocrinologia e oncologia, né. Logo depois a gente tem gastroenterologia, que nem sempre aparece na prova, né, neurologia, reumato, pneumo, hematologia, né, são temas aí que apareceram, né, poucas vezes, né, nas provas, nem em todas as provas apareceu alguma questão relacionada com essas especialidades, né. A parte de nefrologia também foram só, se não me engano, 2 ou 3 questões nos últimos 5 anos, então é um tema que não é muito cobrado, né, na prova do SES-DF. E de outras especialidades, né, a gente tem aí, que às vezes aparece também 1 a 3 questões mais ou menos, né, às vezes tem um caso clínico que vai abordar alguma coisa de infecto, vai abordar alguma coisa de nutrologia, tem alguns temas mais diferentes, a gente vai falar disso já já. Então a parte de cardiologia, né, o SES-DF adora ECG, adora síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca, isso foi bastante cobrado, né, nas últimas provas, muitas questões de interpretação de eletro, principalmente, né, uma prova que tem que chegar nela sabendo um pouco mais do básico sobre eletrocardiograma, né, sobre diagnóstico, né, sobre como é que a gente vai tratar essas alterações também, né. Para ter uma ideia aí, né, nos últimos 5 anos, né, em 2017, 18 e 19, foram 4 questões, né, sobre cardiologia em cada um desses anos. 2020 foram 5 questões, e em 2021, a última prova, o pessoal se exaltou, foram 10 questões, né, só sobre cardiologia. Já a parte de endocrinologia, diabetes é o que reina, né, é o que mais tem realmente questões, seja sobre diagnóstico, tratamento, complicações, né, diagnóstico e tratamento de neuroprova, diagnóstico, algumas questões também sobre estadiamento, que eu acho que são questões um pouco mais aprofundadas, né, para o R1, eu acho até um pouco demais, vocês devem cobrar essa parte, mas é muito frequente, né, e a gente tem que estar preparado para isso, né, e sabendo o que a gente tem que estudar fica mais fácil,
né? Depois as outras especialidades, então gastro, pneumo, reumato, né? Gastro, a parte de esteatohepatite não alcoólica, cirrose, foram assim, apareceu uma questão numa prova, uma questão na outra, né? Algumas questões, na verdade, de cada uma, né? Mas um caso clínico em um caso clínico na outra, né? Não chegou a repetir. A parte de DPLC também em pneumologia, né? Em reumatologia, sobre lúpus eritematoso sistêmico, tivemos aí algumas questões. Hematologia também, a parte de anemias, né? Neurologia, então temas às vezes que não são tão comuns, eu acho, né? A VE é até mais comum de aparecer nas provas, mas, né, neurofibromatose é um tema que eu acho assim mais incomum mesmo, né? Para a prova do R1, acho muito específico. E da parte de nefrologia, né, síndrome nefrótica, talvez seja o que tenha mais aparecido. Sobre as outras especialidades, né, é uma característica mesmo da prova do CSDF que costuma sempre ter alguma questão, um caso clínico, sobre alguma outra especialidade na prova. Então, a gente teve um ano que teve uma questão de infectologia, né, na outra foi de dermatologia, né, tivemos uma outra questão sobre um caso, né, um caso clínico que vinha com questões falando sobre obesidade, suplementação alimentar, medicina esportiva, né? A gente agrupou isso aí nessa parte de nutrologia, mas que são temas não muito comumente cobrados, né, na prova do R1. Sumarizando isso tudo, né, quais são os temas que são mais cobrados? Né? Síndrome coronariana aguda, ECG, interpretação do ECG principalmente, e insuficiência cardíaca, 3 temas só da cardiologia, são que eu considero que foram os mais cobrados. Depois disso, diabetes mellitus, né, e o diagnóstico e rastreamento de neoplasias. Importante saber quais neoplasias a gente faz rastreamento, né? Como é que a gente faz rastreamento delas. São essas informações que eu acho importante de chegar na prova já afiado, já sabendo disso, tá certo? Né? Alguns temas mais incomuns que às vezes apareceram, mas assim, apareceu em uma prova só, né? Não repetiu. Então, da parte de nutrologia, que eu já citei, né? Asbestose, doença de Still, trombose de seio venoso cerebral, síndrome do impacto, né? São temas não muito comuns, a gente fica olhando assim estranho, né? Será que é isso mesmo, né? Será que é uma pegadinha? Tem uma câmera aqui, né? Mas são questões que às vezes aparecem mesmo. Tem essas diferenças também, né? As questões que às vezes são muito pontuais, né? E outros que traz um caso clínico com muitas questões do mesmo tema. Então, é um caso clínico com 2 questões só, né? De uma certa especialidade. Ou um caso clínico com 7 questões, né? E nós temos também, às vezes, temas que são muito cobrados na mesma prova. Então, neurofibromatose, foram 5 questões de neurofibromatose, mas de uma única prova. O tema não mais apareceu, né? E mesma coisa com pericardite, com outros temas também. Eu trouxe aqui uma questão, então, para a gente ver mais ou menos como é que são essas questões do CSDF, né? Uma questão 2017 que traz o seguinte: paciente com 60 anos de idade, disfagia progressiva há 6 meses, com perda de peso acentuada, dor torácica atípica, e relatando nos últimos meses que ele vinha apresentando com disfagia para sólidos e agora só consegue engolir alimentos liquidificados. Perdeu 30 quilos em um mês, né, um paciente tabagista, desde os 15 anos de idade, fumando 8 palheiros por dia. Então, a questão traz um caso clínico, sempre vem com essa frasezinha no final, com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir, né, e aí vem a afirmativa, né, estadiamento do tumor é realizado principalmente por tomografia de tórax, né. Então, o que a questão está querendo da gente? Ela quer que a gente já diga, né, qual que é o tipo de neoplasia que é mais provável nesse caso. Né? E aí, como é que eu vou fazer o estadiamento para essa neoplasia? É com TC de tórax? Né? Ou eu vou precisar de TC de abdômen? Né? E que tipo de tumor é esse? Para onde que é mais comumente, né, que é mais comum, né, de dar as metástases, né, para a gente poder pensar no estadiamento também. Né? Então, são informações assim que a gente vai ter que ter em mente, né, para poder dizer essa afirmativa está certa ou está errada. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês, então, da parte de clínica médica do CSDF, tá certo? Né? Mais uma vez agradecer a oportunidade de participar, tá bom? Com vocês aí, Dr. Sérgio, Thiago, um grande abraço a todo mundo. Até mais. Até mais. Muito obrigado aí, doutor Eric. Muito legal, né, doutor Sérgio? Tem alguma coisa para acrescentar aí sobre o doutor Eric, sobre a aula? Não, o doutor Eric, quer dizer, sim, né? O doutor Eric também está na equipe nova de clínica médica, que faz parte ele, faz parte o professor Everton, que vai falar hoje, e o doutor Leonardo. Então, foram 3 gratas surpresas aí que vieram para acrescentar nesse grupo de clínica médica
do Mediaula, e os rapazes estão brilhando, você está vendo aí, tá show. Rapaz, turma nova que está chegando com uma boa didática, né? Destrinchar essa prova do CSDF, fazer ela ficar fácil, igual a professora Michele falou, não é tão fácil assim, né? A prova é fácil, mas você tem que destrinchar. Ela é chatinha para a nossa parte, né? Para o aluno ela é boa. E como o Mediaula faz aqui, para ela ficar fácil, é só estudar certo, né, doutor? Estudar correto, saber o que estudar, né? E aí Justamente. Tudo facilita, né? Bom, vamos para a nossa próxima aqui? Eu vou dividir aqui a nossa tela para poder apresentar a nossa professora aqui de pediatria, a doutora Elisa Vieira, que já deu uma aula muito bacana. Terça-feira foi muito legal também. Enfim, a doutora Elisa vai falar aqui para a gente o que é mais cobrado em pediatria aqui no SES-DF. Doutora Elisa, já está a postos aí? Já podemos começar? Já estou. Ótimo. Muito boa noite, seja bem-vinda. Tiago, hoje nós vamos liberar ela cedo, né? Hoje é cedo. Eu falei, Karina, tem que liberar ela antes de 8h30, pelo amor de Deus. Tá certo, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Acho que tem que me autorizar, Tiago, o compartilhamento. É aí que eu vou pedir aqui para o Eric. Eric, por favor, autoriza a doutora Elisa, por favor. Coloca ela de co-host para a gente, por favor. Aí, pronto. Tá pronta aí, doutora? Uhum. Foi? Foi, tá tudo certo. Pode iniciar, por favor. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a pediatria no SES Distrito Federal. Então, a primeira pergunta é como que é a prova de pediatria no SES Distrito Federal? Então, nós temos de pediatria 24 questões, baseadas em casos clínicos, e nós temos questões de múltipla escolha, onde a gente tem que assinalar certo ou errado. Ponto positivo para a pediatria, um ponto favorável no CSDF, é que nós temos em pediatria muitos assuntos repetidos. E o que mais cai de pediatria? Então, na análise dos últimos anos, eu trouxe para vocês todos os módulos que foram cobrados. E vamos observar que infectologia, neonatologia, pneumologia e puericultura foram os mais cobrados. Importante frisar que a infectologia, ela caiu em todos os anos que eu analisei de prova do CSDF. Então, foque em infectologia. Com menos frequência, nós tivemos emergência, que cai muitas vezes em outros concursos de residência. Diferença é que nos outros concursos, eles abordam muito o suporte avançado de vida em pediatria. Aqui no CSDF, de emergência, nós tivemos choque e questões de fratura. Neurologia, foram poucas questões também, apenas em um ano de prova, e essas questões eram sobre crise convulsiva febril. Imunização, que também é um assunto frequente em outros concursos, a gente vê que o CSDF não gosta muito desse assunto de vacinas, foram apenas 2 questões de um ano de prova só. E oncologia, que foi uma questão em um ano de prova, e uma questão até mais difícil, específica, sobre massa abdominal, diferença entre nefroblastoma e neuroblastoma. E aí tem também reumatologia com febre reumática, gastroenterologia, que nós tivemos questões relacionadas à síndrome hemolítica urêmica e também doença diarreica. E como que são essas questões de pediatria? Então, eu trouxe para vocês exemplos de questões relacionadas à neonatologia e também relacionadas à pneumologia para a gente discutir, lembrando que no nosso intensivo regional a gente discute mais aprofundadamente esses assuntos e essas questões, tá? Então, em neonatologia, o que caiu? Tivemos questões de reanimação neonatal, de aleitamento materno, de triagem neonatal, de icterícia neonatal e também de hipoglicemia neonatal. Vamos discutir a questão de 2017. É um recém-nascido, 6º dia de vida, ele é levado à unidade básica de saúde porque a mãe vem observando que essa criança ela está mais amarelada a cada dia. E ela percebeu que esse amarelo ele apareceu com aproximadamente 36 horas de vida. Ela relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, ela está satisfeita após as mamadas. Ao exame físico, é uma icterícia zona 4 de Kramer.
A criança está corada, não tem visceromegalias, tem um peso de 2,720, ela nasceu com 2,950, então aí está ainda uma perda de peso esperada. E quando a gente avalia o grupo sanguíneo, observamos que essa mãe é O positivo e o RN tem um grupo B positivo. Com base nesse caso e também nos seus conhecimentos, ele te afirma: a provável causa da icterícia que esse recém-nascido apresenta é a atresia das vias biliares. Então, a primeira coisa a se pensar é: a atresia das vias biliares é uma causa de hiperbilirrubinemia direta. Então, a gente vai pensar, causa de hiperbilirrubinemia indireta é a icterícia fisiológica. Comumente, ela vai aparecer na primeira semana de vida. Já a colestase neonatal, que é a hiperbilirrubinemia direta, com bilirrubina direta aumentada, é provavelmente uma causa de doença hepatobiliar. E a gente vai pensar, sim, na atresia das vias biliares, lembrando que ela é uma doença que precisa de um diagnóstico precoce, que a gente precisa operar essa criança até mesmo antes dos seus 3 meses. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Na atresia das vias biliares, a gente tem, sim, muitas vezes, a icterícia como a primeira manifestação, mas geralmente ela aparece de forma mais tardia e ela vai persistir por mais tempo. Nessas crianças com uma icterícia persistente ou uma icterícia que surge mais tardiamente, a gente vai sempre lembrar também de avaliar a coloração das fezes, que nos casos de atresia de vias biliares, a criança vai ter acolia ou mesmo hipoacolia. Então, diante de uma criança, nesse caso, mãe O positivo, bebê B positivo, que é uma icterícia que surgiu com 36 horas de vida, está em aleitamento exclusivo, saudável, a gente vai pensar em causas mais fisiológicas, tá? Alternativa errada. A segunda afirmativa em relação ao mesmo caso é que o tratamento da icterícia vai se basear em observação clínica, em fototerapia e exsanguíneo transfusão, e que se deve quantificar a bilirrubina direta e indireta numa amostra de sangue para se definir a melhor conduta. Então, aqui está correto. Quando a gente tem um bebê ictérico, eu vou lá precisar avaliar a sua bilirrubina total, não só a indireta, mas a total. Eu vou precisar saber a sua idade gestacional, eu vou precisar saber quantas horas de vida ele tem. Existe um gráfico onde a gente vai avaliar, então, o nível de fototerapia. Se não tiver nível, nós vamos apenas observar. Se ele tiver nível, vamos indicar fototerapia. E em alguns casos, quando o bebê já está numa fototerapia intensiva e os níveis de bilirrubina eles não caem a valores que tirem esse bebê do risco de neurotoxicidade, a gente então indica exsanguíneo transfusão. Ok? Alternativa correta. O próximo item, ele afirma que a icterícia ela pode causar um amplo espectro de disfunções neurológicas, desde a encefalopatia transitória até a instalação do kernicterus. Então, quando a gente tem a icterícia neonatal, os níveis de bilirrubina elevados, eles podem ocasionar o que a gente chama de encefalopatia bilirrubínica. E esse quadro ele é caracterizado, inicialmente o bebê apresenta-se hipotônico, com sucção débil, e aí esse quadro vai progredindo e ele se torna hipertônico, ele faz uma posição em opistótono, pode também evoluir com convulsão. Diante de um quadro de encefalopatia bilirrubínica, o paciente ele pode ir a óbito, que pode acontecer em alguns casos, até um número grande de casos, ou o bebê ele evolui, então, para o kernicterus, que é, então, uma sequela, é uma doença neurológica crônica, né, a sequela neurológica que esse bebê vai desenvolver em decorrência da encefalopatia bilirrubínica. Então, nós temos aqui a alternativa errada, não é um amplo espectro de disfunções neurológicas, não é uma encefalopatia transitória, é sim a encefalopatia bilirrubínica que progride aí para o kernicterus. Outra alternativa que ele afirma para vocês é que a icterícia progride no sentido céfalo-caudal. Então, nós temos as zonas de Kramer, zona 1, 2, 3, 4 e 5, que classificam a progressão da icterícia neonatal. Então, essa alternativa está correta. Ela tem progressão no sentido céfalo-caudal e a icterícia desaparece de baixo para cima, no sentido caudal cefálico, ok?
Na última questão, em relação à neonatologia, ele afirma que a icterícia patológica ela tem um aparecimento tardio, após as primeiras 24 horas de vida. Essa é uma questão importante, que sempre ela cai em concurso de residência, e aí vocês vão lembrar das definições de icterícia fisiológica e patológica. Então, quando a gente está diante de uma icterícia fisiológica, é aquela que aparece após as primeiras 24 horas de vida. Ela tem um pico entre o 3º e o 5º dia de vida e ela tende a desaparecer ao final da primeira semana. Lembrando que nada mais é do que uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina. Já a icterícia patológica, ela vai aparecer nas primeiras 24 horas de vida, esse bebê ele vai atingir níveis de bilirrubina elevados, e esse aumento da bilirrubina, ele é maior que 5 miligramas por decilitro ao dia, sendo a incompatibilidade sanguínea, RH ou ABO, uma das principais causas de icterícia patológica. Então, essa alternativa está errada. A icterícia patológica, ela tem um aparecimento precoce. Agora, falando de pneumologia, que foi um assunto também muito cobrado, somente no ano de 2018 nós não tivemos questões de pneumologia, e os assuntos foram pneumonia e bronquiolite. Então, bronquiolite só caiu no ano de 2021 com 6 questões. Nos outros anos foi apenas pneumonia. Então, um assunto importante para vocês darem enfoque. Questão de 2019, é uma menina de 10 anos que recebeu o diagnóstico de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Ela foi iniciado o tratamento para ela com amoxicilina, 50 miligramas quilo dia, mas depois de 72 horas na sua reavaliação, ela teve uma piora clínica. Ela evoluiu com piora da tosse, e isso estava associado à taquipneia, à persistência da febre e uma dor abdominal, que era principalmente no hipocôndrio e flanco à direita. Então, com relação a esse quadro clínico e com base nos seus conhecimentos, ele pede que você julgue os itens abaixo em certo e errado. O primeiro item é o manejo inicial desse paciente. Se ele chegar para você no pronto atendimento, você vai solicitar a avaliação de um cirurgião pediátrico para descartar um abdômen agudo cirúrgico. Isso está certo ou isso está errado? Então, a gente vai também lembrar que diante de pacientes que têm uma pneumonia em base pulmonar, ou um paciente que complica com derrame pleural, ele pode sim ter uma dor referida, seja uma dor referida em abdômen, em região abdominal, ou mesmo região escapular. Então, isso está errado, a gente não vai precisar chamar o cirurgião pediátrico, a gente vai pensar assim, que pode ser um provável quadro de complicação dessa pneumonia. No próximo item, ele diz que, em razão da idade da paciente, você vai considerar utilizar um antibiótico com cobertura para germes atípicos, como o micoplasma. Então, isso está correto. Todas as crianças acima de 5 anos, a gente vai sim lembrar que pode ser necessária a cobertura para os germes atípicos. E a última alternativa, o último item para ser julgado em relação à pneumonia, ele diz que os sinais com maior sensibilidade para o diagnóstico de pneumonia são a tosse e a persistência da febre. Então, nós vamos lembrar que a taquipneia é o sinal clínico mais sensível. Alternativa errada. Então, a Organização Mundial de Saúde até recomenda que, diante de um paciente com taquipneia e febre associada a outros sintomas, a gente vai sempre pensar em pneumonia. Agradeço a atenção de vocês, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Professora Elisa, deixa eu te perguntar. Não sei se você observou a hora que eu estava falando com a professora Michele, e a gente viu que Preventiva e GOB no CESDF, né, a gente desmistificou um pouquinho, porque eram questões tranquilas, não é? O pessoal fica com medo de certo e errado, porque se você erra uma questão, você perde meio ponto. E na PED, você pode dar essa tranquilidade para os seus alunos também? O que você acha? Também. Acho que é mais assim, o caso clínico que é muito grande, a gente acha que tem muita coisa, mas é bem mais simples mesmo. Então, a questão é bem direta, não tem muita pegadinha, não tem muito que você ficar em dúvida de alguma coisa. Eu acho que ela é até mais fácil do que se ela fosse de várias alternativas que você tem que escolher. Eu acho que até por isso eles colocaram, né, na hora que eu estava falando do edital ontem, quem estava assistindo ontem, 4 horas para você fazer 120 questões, né? Então, realmente, é porque é direto, você não tem que ler as 4 alternativas, não tem aqueles enunciados longos. Então, acho que
que essa Power Week está servindo para desmistificar mesmo. Para quem vai fazer o curso ano que vem e para quem vai fazer intensivo, o aluno está vendo que dá para fazer, dá para ter uma nota boa e não é tão difícil assim, né, Elisa? Não é, não. E muitas vezes o que a gente observa é que no mesmo módulo cai 11 questões de neonatologia ou cai 6 questões ali da bronquiolite, é o mesmo assunto, muito difícil ele misturar em um módulo alguma coisa igual esse da dor abdominal, você não vai pensar muito que seja algo que ele mudou muito do assunto, entendeu? Ele continua naquele mesmo tema, ele não foge, não mistura muitos temas, no mesmo caso clínico também não. Algumas vezes, raras exceções. Isso é bacana. Bem tranquilo mesmo. Elisa, alguma coisa mais que quer colocar para os alunos, para quem está te assistindo, para quem vai te assistir ainda depois, né, na hora que a live ficar disponível no canal? Para quem está bem apertado aí de estudo, é igual vocês já falaram antes mesmo, focar no que cai, porque é uma prova bem previsível. Infectologia, todos os anos caiu questões, seja de infecção congênita, doença exantemática, amidalite. Então, assim, é muito frequente os mesmos temas. Você vê pneumonia, só num ano que não caiu. Neonatologia não caiu tanto, mas quando cai também, o número de questões é muito grande. Ele aborda muitas questões no mesmo ano. Então, assim, naqueles assuntos que mais foram cobrados, estuda ele de novo, que se ele não cair, ou se ele cair, vai ser aquilo ali mesmo. Não é muito, é previsível. Então, focar naqueles assuntos que são mais recorrentes. O que foge é igual neuro, onco, que caiu uma questão ou outra. Aí, às vezes, você leu aquilo alguma outra vez, mas se tiver que focar em algum para a prova, que você está muito apertado já, uma revisão, faça a revisão dos assuntos mais cobrados, que é bem previsível.